começar meu testemunho agora, eu vou pedir para que você se assente, para você não ficar cansado. Aqui no telão aqui vão estar sendo colocadas algumas fotos. E eu queria que você, ao mesmo tempo que visse essas fotos, você não deixasse de prestar atenção naquilo que eu vou estar falando. Porque quando eu chego aqui, eu não venho aqui para falar daquilo que eu sei. Eu venho aqui para fazer a vontade de Deus. Menino, muito menininho, com 7 anos de idade, a minha avó lança o primeiro desafio para mim e fala para mim que eu tenho que conhecer algo chamado Escola Bíblica Dominical. Aos 7 anos de idade eu começo a frequentar a igreja, e sempre com a minha avó, é lógico que existia uma troca, né? Criança não faz nada de graça. Com 7 anos de idade eu ia na escola dominical, mas eu esperava o saquinho de doce e pipoca no final do culto. Criança não faz nada. Só que chegou num certo ponto em que eu já ia, com doce ou sem doce, eu queria ir, eu queria participar. E eu cresci dentro da igreja, cresci dentro disso tudo. E fui assim até os 14 anos, uma bênção, Deus trabalhando, Deus fazendo. E quando chega aos 14 anos de idade, começa a acontecer que a gente começa a achar que a gente sabe de alguma coisa, e de repente aquilo que a minha mãe falava já não era mais aquilo que eu entendia ser certo. Começa a trabalhar e a independência financeira faz de mim um adolescente que quer pensar por si só. E aí eu descobri uma das coisas que muitas das vezes a gente não tem prestado atenção. Vira para a pessoa que está do teu lado agora e pergunta para ela assim: sabe como é que desvia? Agora eu vou responder para você. A gente desvia deixando de ir a um culto. A gente deixa de ir a um culto. No próximo culto a gente está cansado e não vai conseguir ir de novo. No terceiro a gente está com vergonha porque as pessoas vão perguntar porque a gente não foi. Nos outros 2. No quarto culto a gente já não tem mais força para sair de casa. Quando é a quinta oportunidade de estar na igreja, você já descobriu que você está totalmente desviado. E se ninguém aparecer na tua casa para ministrar algo para você e te carregar para a igreja, você não vai por si só. E eu descobri isso na prática. E comecei a sair. E essa saída não foi rápida. Essa saída levou 10 anos. Aos 14 anos de idade eu saí da igreja, por achar que sabia de alguma coisa. E aí quando eu começo a prestar atenção, fazem 2 anos que eu estou fora da igreja, e eu começo uma banda de rock, né, com adolescentes da mesma idade, e aquela brincadeira foi ficando séria, e a brincadeira foi tomando uma proporção maior, e a gente já estava com 8 anos de banda. A gente tinha música pronta, tudo na mão. Os meninos da banda, todo mundo compunha, trabalho na mão. Quando foi começo de 2004, a idade nascia dentro de mim uma grande necessidade de sentir algo que fazia muito tempo que eu não sentia. A minha família, meu pai, minha mãe e minha irmã continuavam na igreja. A minha mãe sempre uma bênção na igreja. Meu pai trabalhando, ajudando na igreja, a minha irmã cantando na igreja. E eu sabia que existia algo que eles aproveitavam melhor do que eu. E mesmo entendendo, mesmo chegando à noite, de madrugada em casa, chorando porque queria mudar de vida, eu nunca consegui mudar. Não adianta você querer deixar a vida que você leva, né, sem mudar o ambiente em volta. Primeiro porque você está fraco, você está debilitado, e você sente a necessidade de praticar o errado. E foi quando a minha família toda foi. Uma semana depois eu fui, e fiquei longe de amigo, fiquei longe de namorada, e tudo ficou lá naquela cidade. Uma semana naquela cidade, sem trabalhar, e pensando em tudo que estava acontecendo. Aí Deus mexe no meu coração e me leva até uma igreja.
na rua de baixo da minha casa tinha uma igreja. E como todo bom desviado, eu cheguei e assentei na última cadeira, lá no cantinho escondidinho, porque desviado não corre para frente da igreja, senta na primeira. Ele sente vergonha, principalmente quando conhece. Algo dentro do coração dele diz para ele que ele está errado, e ele sente vergonha, ele se sente sujo, ele se sente fedendo. E eu sentei nas últimas cadeiras, e fiquei lá, e durante o louvor, pelo fato de trabalhar muito com música, as músicas mexiam muito comigo. Os louvores que foram cantados, assim como o pastor falou, as músicas marcam muito a vida da gente. E alguns louvores foram tocados naquela noite ali e mexeram muito comigo. E no decorrer, conforme foi tocando os louvores, a pastora pegou a palavra e começou a ministrar. E quando ela começa a ministrar, eu não entendi nada. E agora eu vou falar para você de uma coisa que aconteceu comigo naquele dia, e muitas das vezes pode ter acontecido com você também. Naquele dia, eu entendi que não existe pregação ruim, não existe palavra ruim. Você já ouviu aquela história de que, eu fui na igreja hoje, mas hoje o pastor acho que não estava bom não, acho que hoje ele não falou. Sempre tem esse comentário. Agora eu vou te falar um negócio. Existe sim pessoas que não estão prontas para receber a palavra daquela noite, mas não existe palavra que seja ministrada aqui em cima que não seja boa. Porque aqui em cima quem direciona é Deus, quem fala é Deus. E eu tenho certeza que cada homem desse que sobe aqui em cima e fala, pode ter certeza que Deus tem um projeto, tem um propósito em cima de cada palavra dele. Quando a palavra foi ministrada e eu não entendia nada, mas eu permaneci, algo me segurava ali, e eu permaneci naquele lugar. Chegou no final do culto, a pastora falou com as pessoas que estivessem afastadas e tudo. Eu não tive coragem de levantar minha mão, porque muitas das vezes, além da gente ser fraco, a gente não reconhece que a gente é fraco, a gente não reconhece que a gente precisa. E aí, num ato de covardia, eu ia simplesmente no final do culto sair e mais uma vez voltar para tudo aquilo que estava lá atrás, mesmo sabendo que era ruim. Só que daí aconteceu. A pastora de que eu falo, ela é falecida, ela é natural daqui de Belo Horizonte, e ela estava morando lá em Pouso Alegre, e hoje ela é falecida. Essa pastora desceu do altar, e antes que eu pensasse em sair, ela pegou, me deu um abraço, deu um sorriso para mim, e ela não falou mais nada. Ela não falou para eu voltar, não perguntou meu nome, não perguntou se eu era filho de alguém, perguntou nada. Ela simplesmente me deu um abraço, me deu um sorriso, virou as costas e saiu para fazer a mesma coisa com outras pessoas. Só que você não sabe o significado que tem um abraço. Se a gente compreendesse a totalidade do efeito do abraço, como que um sorriso quebra uma pessoa por dentro, você ia fazer isso todo dia com todo mundo. Pega a pessoa que está perto de você agora, dá um abraço nela. No momento em que a gente abraça a outra pessoa, a gente coloca o nosso coração próximo do coração dela. E a gente não precisa falar nada, o nosso coração fala. Aquele sorriso foi só para falar assim, volta que tem mais. E quando eu recebi aquele sorriso, eu falei assim, é aqui que eu vou vir, porque eu tenho certeza que as pessoas vão querer me ajudar em tudo aquilo que eu tenho precisado. Eu acreditava que a igreja precisava de músicos. E cheguei para a pastora e me coloquei à disposição dela. 2 meses depois, me coloquei à disposição dela, falei para ela da experiência e tudo. E ela falou para mim assim, não, vamos fazer o seguinte então, domingo tem culto aqui. O culto é às 7 horas. Às 6 horas eu te quero aqui. Aí eu pensei comigo, né? Falei, 6 horas ela vai me passar as músicas, alguma coisa assim, e já vai querer usar. E fui todo cheio para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, a pastora pegou, ela estava lá já. Ela abriu as portas da igreja, catou um balde, um rodo, um pano e uma franela.
falou para mim assim, não, você falou que você tem experiência com instrumento e tudo, estou precisando de alguém para limpar os instrumentos e afinar. Estou precisando também de alguém, se der tempo, tem 2 banheiros lá no fundo, de homem e de mulher, limpa eles para mim, e se sobrar tempo ainda, dá uma varrida na igreja. Aí eu fiquei olhando para a cara dela, é lógico que eu fiquei muito bravo, mas eu não sei porque eu aceitei aquilo. E naquele momento Deus estava me ensinando a servir. Tanto é que até hoje eu tenho mania de chegar na igreja e ficar arrumando as cadeiras. Ficar catando copinho no chão. Mas aquela mulher estava me ensinando. A primeira coisa que a gente tem que entender, independente de posição dentro da igreja, a gente tem que estar pronto e a gente é chamado para servir. A partir do momento que a gente entende que a gente é chamado para servir, caiu a primeira cadeia. Quando a gente coloca o nosso eu na frente de alguma coisa, a gente já tirou Deus. Aí não adianta pedir por milagre, não adianta pedir por cura, não adianta pedir por nada. Só que eu voltei para a igreja, e é lógico que depois de 1 ano a pastora viu que eu aguentei firme, falou, não, agora eu vou liberar para você tocar agora. E eu já ia na igreja, eu estava na igreja de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo tocava de manhã e à noite. E na medida em que eu me esforçava e que eu me colocava na igreja, Deus me prosperava no meu trabalho. Eu ria de tudo, ria para todo mundo. A vida estava tão boa, que tudo era motivo de riso e de alegria. Foi quando eu passei pela primeira vez mal, e eu fui no médico. E quando você vai no médico, você não sabe o que tem e ele não sabe, ele te pede um hemograma completo. Só isso. E te manda voltar. Depois de um hemograma completo, ele mandou eu voltar. E eu cheguei. 1 semana depois, ela pega, olha, era uma médica, ela olhou para aquele papel, olhou para mim, olhou para o papel e falou para mim, conta um pouquinho da tua vida para mim. E eu comecei a falar. Todo empolgado, tudo dava certo. Falei que estava fazendo faculdade, que estava tirando carteira, que estava solteiro, né? Naquele momento, mas estava louco para casar. Queria achar uma abençoada para me casar. E tudo estava muito bom e tal. E ela pegou, abaixou a folha e falou para mim assim, ó, vamos fazer o seguinte. O problema teu hoje é muito sério. O teu corpo hoje é uma bomba relógio. E eu vou te explicar melhor com o decorrer do tempo. Nós vamos começar um tratamento hoje, que chama sangria. Toda quarta-feira, a quarta-feira de cada semana, você vai no hemocentro, você vai tirar 450 ml de sangue. E esse sangue vai ser jogado fora. O nível de ferro no teu sangue hoje é 10 vezes mais alto que de uma pessoa normal. O teu sangue está puro ferro, então está forçando o teu coração, está forçando o teu fígado. E a gente vai fazer exames detalhados no restante, porque eu não sei o estrago que isso já fez. E ela falou para mim de alguns sintomas que viriam a partir daquilo ali. E ela começou a descrever, e eu voltei várias e várias vezes, e comecei a ver como que estava o restante do corpo. O primeiro diagnóstico que eu tive, de alguns exames que eu fiz, quase 2 meses depois, ela me deu 3 meses de vida, antes de sair de lá. O diagnóstico que eu tive em 2 meses foi que eu tinha um começo de cirrose no fígado, a vesícula apodrecendo, pedras nos 2 rins, intestino inflamado, baço aumentado, as feridas começaram a sair nas minhas costas, feridas de sangue, as virilhas em carne viva, as unhas do pé apodrecendo e caindo, esfarelando. E a pele ganhou o tom amarelo que o meu pastor comentou. Parecia uma banana. O branco do meu olho era a cor da gema do ovo. Isso nessa fase. Só que quando ela me falou tudo isso, eu desci daquele lugar para minha casa, indignado, e assim como você, eu acredito, assim, a gente tem a capacidade de culpar e de questionar Deus. E eu comecei a perguntar para Deus,
por que aquilo estava acontecendo. Por que estava acontecendo comigo? E aí foi quando Deus se calou comigo. Deus não falou mais comigo. Não sei se ele ficou bravo, eu não sei qual foi a situação. Mas daí eu cheguei em casa, contei tudo para minha mãe, chorando. E a minha mãe falou para mim assim, quem foi que te disse isso? E eu falei para ela, foi a médica que me disse isso. Ela falou, foi a médica que te disse. Não foi Deus que disse. E eu sirvo a Deus, eu vou orar. E enquanto Deus não falar que vai ser assim, não vai ser assim. Eu te gerei e eu te coloquei no mundo, orei 10 anos para você voltar para a igreja. E eu não acredito que esse seja o final. Aí foi quando começou todo o processo de espera por aqueles 3 meses. A médica falou que no final do 3º mês, provavelmente, eu viria a morrer. Só que daí eu passei pelos 3 meses. Todo detonado, cheio de internação, uma semana em casa, outra semana no hospital, mas passei. E aí comecei a melhorar, comecei a ter uma melhora. Passados 3 meses, eu peguei e fiz um pedido para Deus. E o pedido que eu fiz foi... Qual o pedido que eu fiz? Eu pedi uma esposa para Deus. Falei, Deus, eu sei que está tudo ruim, mas eu não aceito morrer sozinho. Se tiver que, tem que ter alguém para chorar. Não pode ficar assim. E aí começou aquele processo. E eu fiz uma oração simples. Deus, não quero morrer sozinho. E pronto, acabou. Tinha um hino que eu cantei durante muito tempo na igreja. O povo já sabia. Eu pegava a guitarra, o povo já sabia já o que eu ia cantar. Já fechava o olho e começava a cantar. E o louvor era esse aqui, ó. Aleluia. Muitas das vezes eu chegava na igreja com muita febre. Tinha 39, 40 graus de febre. Acabava de ter uma hemorragia espontânea. Punha sangue para tudo quanto é lado. 15 minutos depois eu estava no altar cantando essa música. Isso fazia eu acreditar que quando eu estou com um problema, eu não tenho que ficar na minha casa. Eu tenho que vir aqui buscar. Deus pode te atender lá na tua casa, mas é aqui que Ele está segurando e está reservando a tua bênção. Muitas das vezes a gente tem acreditado que Deus vai fazer visita, né? Vai mandar de certo motoboy com a tua bênção lá na tua casa. Mas não é bem assim não. Precisa haver esforço, precisa haver quebra de algumas barreiras para você sair de lá e chegar aqui para receber. E eu cantei essa música, foi muitos e muitos cultos. E sempre com a mesma intensidade, sempre acreditando que Deus era o Deus que podia dar o meu milagre a qualquer momento. Enquanto eu cantava esse refrão, eu olhei para a porta do fundo e eu cantei: hoje o meu milagre vai chegar. Entrou uma menina toda doidinha, cheia de tatuagem, cheia de piercing. Entrou pela porta e sentou naquela mesma cadeira que eu tinha sentado quando cheguei na igreja desviado. E aquilo me chamou a atenção. E eu olhei e eu falei: Jesus, se esse for o milagre, se essa for a esposa, em vez de ela cuidar de mim, em vez de ela chorar, ela vai terminar de matar eu. E eu olhei e falei: não, Jesus, passe de mim esse cálice. A gente é assim, a gente pede algo para Deus, depois a gente fica pedindo um monte de sinal. E eu falei para Deus assim: Deus, se for ela mesmo, ela vai ter que ter um pezinho desse tamaninho assim, ó. E eu não tinha visto ainda o pé dela. E eu falei: e além disso, a minha mãe tem que falar que o sorriso dela é lindo. Um dia eu estava sentado numa reunião de jovens, ela estava sentada quase de frente comigo. E aí quando veio, ela estava com os pés debaixo da cadeira, eu comecei a olhar para ver se era. Aí fui olhando, procurando. Aí quando eu vi, o pezinho era pequenininho. Aí falei: não é possível um negócio desse. Aí eu, oh Deus, ainda tem que a minha mãe achar o sorriso dela bonito. Minha mãe passa na mesma hora. Minha mãe estava indo embora, falou: tchau, tchau para vocês. Nossa, que sorriso lindo, hein? Aí eu falei: não tem jeito, não vou escapar. Mas e agora? Amarelo, doente, todo ruim, tudo danado. Vou chegar nela e vou pedir ela em namoro.
falar que Deus falou. E mais uma vez, Deus fez outro milagre, irmão. Ela chegou em mim depois de um culto de sexta-feira e falou assim, preciso falar com você. Eu falei, ixi. Chegou no final do culto, fui ser revestido, orei bastante. Cantei mais uma vez o hino do milagre. Chegou no final do culto, ela falou para mim assim, não, o negócio é o seguinte, eu estou gostando de você e você não vai me pedir em namoro, eu estou te pedindo em namoro. Quer namorar comigo? E é verdade tudo isso, irmão. Vem aqui um pouquinho, Vaninha. Vem aqui rapidinho, só para vocês conhecerem o meu milagre. Essa pequenininha aqui é a minha esposa, que eu tanto falo. A gente teve no congresso, né, no Canto da Siriema, e eu falei bastante dela lá, mas as pessoas não conheciam. E essa daqui é a minha esposa. E aí, como é que eu chego? Amém? E como é que eu chego? Numa moça bonita, né? E ela chega e me pede em namoro e a gente começa a namorar, mas o nosso namoro era meio estranho, porque eu via ela num dia, passava 3 dias internado, aí a gente marcava de sair comer uma pizza, eu passava mal antes, aí ela ficava cuidando de mim, e assim foi o namoro, né? Uns 8 meses, aí eu falei, não, eu acho que ela desistiu. Quando foi um dia, ela chegou em casa e falou para mim assim, não consigo, pode voltar lá, não consigo mais, e eu falei, vai terminar, né? E ela falou pra mim assim, não, eu quero casar com você. Aí eu peguei e falei pra ela assim, não, mas você sabe, você tá pedindo eu em casamento, pedindo namoro, tudo bem. Você tá pedindo eu em casamento, só que, eu ganho muito bem hoje, mas tudo que eu ganho, eu gasto com remédio e hospital. Tudo. E aí, como é que vai fazer? Você vai viver de quê? Ela falou, não, eu vou trabalhar, se for preciso eu trabalho, e a gente vai viver bem. Eu falei, não, mas eu não tenho festa para fazer casamento, não. Até a aliança do noivo, a roupa do noivo, foi ela quem pagou. Isso é que é amar. Já ouviu aquela história que amor é cego? Você imagina o quanto que era louco, né? O amor dessa menina. E a gente casou e a gente passou uma fase de 4 meses bom. Foram 4 meses assim que foi bênção nas nossas vidas. Mas depois de 4 meses, mais uma vez, eu fiquei pior ainda. E quando eu cheguei dentro do hospital, fazia uma semana que estava lá, o médico pegou, chamou minha mãe, ela estava trabalhando. E o médico chamou a minha mãe e falou, eu vou dar alta para o teu filho. E o Zé Roberto, o hospital não tem mais nada para oferecer. O hospital está deixando ele ir embora para casa para se despedir da família e morrer junto dos entes queridos. E aí a minha mãe chegou para mim, né, com o olho cheio d'água e falou para mim, você teve alta. Só que eu sabia do que eu estava passando. Eu falei, como que eles me dão alta, sendo que eu não melhorei, eu só piorei. E aí a minha mãe falou a verdade, porque minha mãe nunca mentiu para poupar nada. Minha mãe falou para mim assim, ele falou que você só tem uma semana de vida, mas eu continuo crendo, e a gente vai estar orando, porque ele disse que você só tem uma semana de vida. E eu fui para casa, e dentro dessa uma semana, eu fiquei uma semana no primeiro piso da casa da minha mãe, deitado num colchão, praticamente morto lá. Ficava lá deitado, estirado o dia todo. Uma semana depois, eu começo a melhorar. E aí eu vou no hospital para dizer para o médico que eu passei essa uma semana. E eu entro dentro do hospital e o médico quase não acredita. E ele fala para mim assim que seria impossível tudo aquilo ali, mas que ele já tinha visto já algumas coisas estranhas acontecendo comigo. Então ele abria a mão e que eu fosse para um hospital que tivesse mais condições. Aí, passado um tempinho, eu pioro de novo, eu ficava uma semana, 2 bom, passava a terceira, a quarta ruim. Só que daí eu entro num estágio muito duro, muito pesado. E eu, sem a minha esposa saber, com medo de morrer em casa, eu pedi para ir para Campinas, junto com a minha tia, e fui.
muito mal, acreditando mesmo que eu viesse a falecer. Eu já estava sentindo aquilo, eu sentia cheiro de podre, gosto de coisa apodrecida, quando respirava, punha o ar para fora. Cheguei em Campinas, no Hospital Irmãos Penteado, e de frente o médico, ele olhou para mim e falou para mim: Zé Roberto, eu vou colocar um soro em você, porque você parece que você não está bem. Na sala do lado, enquanto eles iam aplicar o soro em mim, eu caí e tive uma parada cardiorrespiratória dentro do hospital. E ali eu apaguei. E fiquei dentro desse mesmo hospital durante 10 dias. Só que foi no 8º dia, o médico pegou e falou para minha mãe assim: ó, o Zé Roberto, ele vai ter uma falência múltipla dos órgãos. O Zé Roberto chegou aqui com 66 quilos. Está com 42 agora. Ele não responde a nada. A gente já gastou tudo que tinha que gastar com ele. As despesas, nesses 8 dias, já tinham chegado a R$6.000. E o médico falou assim: ó, o óbito do Zé Roberto está praticamente pronto. Falta carimbar e assinar. Porque a falência dos órgãos agora vai acontecer naturalmente. E a minha mãe falou assim: não, eu só saio daqui quando realmente não existir mais vida. E as pessoas começaram a visitar, acreditando que não ia acontecer mais nada. Só que presta atenção, já tinha acontecido muitos milagres e muitas idas e vindas. Os médicos já tinham dado datas desde 2007. E esse período era maio de 2011. E Deus já tinha feito o nome dele glorioso nas nossas vidas durante esses anos todos. E aí, quando foi o 9º dia, a minha mãe orava, as pessoas em Pouso Alegre oravam, o pastor Wesley colocou a igreja para orar, os pastores todos, amigos, estavam orando. Chega o 10º dia e o médico vai chegar no hospital, certo de que ia encontrar a minha mãe chorando e eu morto. E lembra que eu falei que a música mexe muito comigo? O pastor falou que a música tem o poder de marcar. Tinha uma música que falava muito no meu coração, porque enquanto eu estava ali apagado, e o médico já me dava praticamente a morte, eu comecei a ouvir uma música, e aquela música foi acontecendo, e eu queria ouvir, e eu comecei a fazer força para acordar, para ouvir de onde vinha. A música tocava e eu queria ouvir, abri os olhos e perguntei de onde vinha a música. E a minha mãe, assim como você, se você orar num velório pedindo para que ressuscite, se ressuscitar você corre. A minha mãe quase teve um treco. E eu perguntei de onde vinha a música, e a música vinha do radinho de pilha, do jardineiro que cuidava do jardim às 5:30 da manhã, do lado de fora da onde eu estava internado. Às vezes você tem esperado o teu milagre de coisas grandes, tem pensado em coisas enormes, e Deus vai dar o teu milagre através de radinho de pilha. Deus vai trazer o milagre até você, só que você precisa prestar atenção em detalhes. Você tem olhado lá para cima, e o teu milagre começa a partir de alguma coisa que está na tua frente, está do teu lado. E eu comecei a ouvir isso aqui, ó. Eu acordei ouvindo essa música num radinho de pilha do jardineiro. E muitas das vezes tem muita gente querendo achar milagre em coisas grandes, né? Estrondorosas aí fora. E o teu milagre não vai partir de outro lugar. Se você tem buscado algo grande, você vai receber isso através da vida do teu pastor. Você vai receber isso na igreja onde você está. Você não precisa ir nesses grandes movimentos aí fora, se o teu pastor aqui é usado pelo mesmo Deus para te entregar isso. Agora deixa eu te falar uma coisa. Pastor foi chamado para pastorear. Pastor foi chamado para cuidar. Quem tem que ganhar pessoas para encher esse lugar aqui é você. Você já fez as contas de quantas pessoas moram na mesma casa que você, no teu trabalho, na tua rua, na tua vizinhança, na tua escola, que não vem com você para a igreja? Imagina, se pelo menos
3 ou 4 de cada lugar tivesse junto com você aqui, não ia caber dentro desse lugar. Esse lugar não ia suportar, o pastor Francisco ia ter que aumentar os cultos, ia ter que aumentar a igreja, não sei se para cima, para a rua. Algum jeito eu sei que ele ia dar. Mas é dever seu ganhar a alma. E aí quando a gente começa a entender que a gente, para romper algumas coisas, a gente tem que romper algumas coisas dentro da gente. Todo esse processo que foi acontecendo, já estava no 6º ano, toda essa luta, e eu comecei a entender que tudo isso era bom, que tudo isso estava moldando o meu caráter, tudo isso tinha sido muito bom para o meu casamento, porque ao mesmo tempo que eu olhava e via minha esposa me limpando, depois desse período em 2011 eu perdi os movimentos, fiquei um tempo em cadeira de roda, fiquei sem falar direito, falava tudo mole, ficava babando, tive uma perda temporária da memória onde eu não lembrava dela, ela cuidava de mim sem que eu lembrasse dela, ela ficou cuidando de mim 8 meses, sem eu lembrar que era casado. Eu só lembrava de 2 pessoas. Lembrava da minha tia e da minha mãe. As outras pessoas, algumas, assim que eu conversava, eu lembrava. Outras eu não lembrava mesmo. E aquilo foi tão bom para o meu casamento, aquilo tratou tão forte no meu casamento, que hoje o meu casamento, com apenas 5 anos de casamento, muitas das vezes a gente tem aconselhado casais. Ver aquela menina toda doidinha que entrou na igreja, cuidando de mim, me limpando, dando comida na minha boca, né? Muitas das vezes eu não tinha controle de algumas funções, e fazia tudo na roupa, e quem cuidava era ela e minha mãe. Só que para tudo isso eu comecei a ver que existia um propósito de Deus. E deixei de lutar contra aquilo. E passei a tentar entender para que é que tudo aquilo estava me preparando. E quando eu comecei a entender que Deus estava preparando algo maior, para que o nome dele fosse glorificado, estava quebrando aquele homem autossuficiente, estava moldando o meu caráter segundo aquilo que ele queria. Quando eu entendi que na minha força eu não fazia nada, mas eu dependia o tempo todo de pessoas, Deus começou a colocar a luz no fim do túnel. Entrei na fila de transplantes da Unicamp, eu precisava de um fígado urgente. Esperei, e o meu fígado só tinha 5% agora funcionando. Quando foi um dia eu estava na Unicamp, e eu cheguei na sala, e a secretária falou para mim, Zé Roberto, tem um fígado chegando aqui. A outra pessoa que morresse para eu ter um fígado tinha que ser praticamente idêntica a mim. E pensa só, se coloca no meu lugar, como é que você faz uma oração para que alguém morra para que você viva? E aí eu comecei a orar, mas eu ficava sem jeito. Eu falava para Deus assim, Deus, como é que eu vou pedir para alguém morrer para que eu possa ter esperança de viver? E ainda assim não era uma esperança muito clara, porque o transplante tem um monte de sequela e um monte de coisa. E eu já conhecia isso, porque estava frequentando o setor de tratamento. Aí foi quando Deus falou comigo assim, que para que eu tivesse vida, para que você tivesse vida, teve que alguém morrer. Teve que alguém pagar um preço. Resumindo, Deus falou assim, não fica fazendo charme não, que eu ainda tenho alguma coisa para fazer. E eu assumo daqui para frente. Um dia a gente estava indo para Campinas, o pastor Wesley muitas e muitas vezes levou eu para Campinas, para a Unicamp. E o pastor Wesley, ele me ensinou a orar. Porque viajar com o pastor Wesley é gostar de oração. Ele viajava de Pouso Alegre a Campinas orando. E eu ficava olhando para ver se ele não fechava o olho para falar em língua, né? Porque se ele fechasse o olho dirigindo... Mas o pastor Wesley orava o caminho todo. E num desses dias, enquanto ele orava, Deus falou comigo assim, ó. Acalma que o deserto está no final. Acalma. Acalma que está chegando o fim agora. Nesse dia eu estava com muita febre, e a febre foi passando.
E foi a única coisa que eu senti. Foi quando aconteceu que apareceu um órgão para mim. Maio de 2012. Dia 8 de maio eu estava dentro da Unicamp. Apareceu esse órgão, eu corri para ser preparado. A igreja entrou em oração. 7 horas da noite, eu estava entrando na sala de cirurgia. O anestesista chegou para aplicar a anestesia e falou para mim assim: Zé Roberto, está preparado? Falei: não, peraí, deixa eu fazer uma oração. Orações simples. Para de querer enfeitar, seja objetivo e simples. Deus, obrigado por tudo. Estou pedindo perdão aqui de tudo para não correr risco de ir para o inferno. Estou pedindo perdão e estou te agradecendo por tudo que o Senhor me deu até aqui. Já era para ter morrido, já estou na hora extra faz tempo. Mas tu sabes que eu quero viver. E se eu tiver essa oportunidade, eu não vou desperdiçar um minuto mais. Entrei para a sala de cirurgia, o anestesista aplicou, entrei para a sala de cirurgia, 9 horas de cirurgia, o povo orando. 9 horas depois, vem a notícia, chegou a notícia. Deu tudo errado. Zé Roberto está aberto, dentro da UTI, todo cheio de espuma. A gente está fazendo transfusões de sangue nele, para tentar segurar ele, mas ele tem 24 horas agora. A partir de agora ele tem 24 horas para morrer. Se a gente não achar outro órgão igualzinho, o Zé Roberto vai morrer. E aí todo mundo já tinha orado, né? O povo achou que estava saindo da oração, o povo estava entrando de novo. E a igreja, pastor Wesley, eu sei que muitas pessoas foram de novo para o joelho, foram para orar. E essas pessoas oraram. E oraram. E oraram. Passaram as 24 horas do médico. A primeira cirurgia foi no dia 8. Passou o dia 9, as 24 horas do médico. Passou o dia 10 e eu ainda estava lá. Não porque eu merecia, mas eu estava lá porque as pessoas oravam. E a oração vale muito em seus efeitos. Não pensa que enquanto você está orando, chorando na tua casa, você está falando sozinho, não. Tudo aquilo ali está sendo colhido. Deus está levando tudo aquilo e Ele não esquece, não deixa nenhuma palavra cair, não. No dia 11 apareceu o outro fígado. Deus prepara pessoas pela tua vida. Amém? Eu vou falar de novo, porque você vai dar um amém maior agora. Deus prepara pessoas pela tua vida. Deus tem preparado pessoas pela nossa vida. O médico entrou, fez a segunda cirurgia. Enquanto a cirurgia acontecia, a minha mãe e meu pai estavam no corredor esperando por notícia. E aí foi quando aconteceu que eles aguardando no corredor, sabe aquele pessoal que cuida da limpeza do hospital? Carrinho, uniforme, rodo, vassoura. Um senhorzinho de idade vinha vindo no corredor. E a minha mãe e meu pai ali no corredor aguardando notícias da segunda cirurgia. Chance de sair de lá com vida, 5%. Chance de sair sem sequelas. Sequela podia ser cadeira de roda, podia sair diabetes, tendo que fazer hemodiálise, qualquer um desses tipos, era uma sequela que eu tinha 1% só de chance de não ter. Esse senhorzinho vem, passa de frente a minha mãe e meu pai, olha diretamente para os olhos da minha mãe e fala para ela assim: aquieta o teu coração, porque eu estou trabalhando. Dele lá dentro apontou o centro cirúrgico para mostrar que sabia o que estava falando. Dele lá dentro cuido eu. Fique em paz. A minha mãe entendeu que Deus cuidava deles. Deus não cuida só da tua vida, Deus cuida também daqueles que são com você. Deus está cuidando da tua casa, Deus está cuidando dos teus negócios. Minha mãe acalmou o coração dela e ela já tinha certeza da vitória. Eles foram para consolar outras famílias que estavam na sala de visita. 6 horas depois, os médicos concluem que aquilo ali foi um verdadeiro milagre. Assim que ligaram a ver a aorta do fígado, a cor dos lábios volta. E eles mal acreditam no que eles estão vendo. Deus estava trabalhando, amém? Vou pedir para você ficar de pé agora. E eu creio que você hoje recebeu uma dose de ânimo.
Voltei na Unicamp e esse ministério nasceu exatamente quando o médico disse que eu não podia cantar. Ele disse que, por ser uma operação um pouco traumática, tirou a resistência do abdômen, do diafragma, onde o cantor usa. E ele disse que eu não podia mais cantar devido à lesão que ficou. E hoje em dia eu canto para mostrar para você que aquilo que o médico fala é aquilo que ele conhece. Você tem 2 pulmões hoje para louvar a Deus. O médico disse que eu podia falar, mas cantar nunca mais. E esse ministério nasceu já faz 6 meses que nós estamos rodando com esse mesmo testemunho. Os seus 2 pulmões se enchem de ar. Essa única bolinha aqui, ó, fica cheia de ar para me dar aquilo que o Senhor me deu, que é o fôlego. E eu coloco isso para fora em forma de louvor, agradecendo Ele todos os dias. Foram 65 pontos por fora, 33 por dentro. Foram várias e várias situações, internações. Mas todos os dias, quando eu levanto, eu acredito muito mais em Deus. Foram 7 anos de dor, de sofrimento. Mas ainda hoje eu provo do milagre do Senhor. Semana passada eu estava em Campinas. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com um colega que fez transplante na mesma época que eu. Sentado numa cadeira, babando, ruim, pálido. E eu perguntei para ele o que tinha acontecido. Ele falou assim que as enzimas dele tinham subido. E ele fazia 30 dias que ele estava na UTI. Isso semana passada. E ele estava com muita dor, estava à base de medicamento para suportar a dor. Logo em seguida eu fui chamado para passar pelo médico. O médico olhou para mim e falou para mim: Zé Roberto, você está sentindo alguma coisa? Eu olhei para ele, sorri e falei para ele: não estou sentindo nada. Ele falou assim: como eu já conheço o teu caso e intriga muito a gente, eu posso te falar hoje que as suas enzimas subiram e era para você estar internado hoje. Não era para você estar aqui sentado conversando comigo. Tanto é que eu não posso te segurar aqui hoje. Eu vou te deixar voltar para casa. Vou marcar mais exames. Mas as suas enzimas estão o dobro do fulano de tal. Que era aquele que eu cheguei, que já estava 30 dias internado. Ele pediu para que eu voltasse semana que vem. Eu vou estar lá de novo. Já conto com a tua oração. Na terça-feira eu vou estar indo para lá. Fazer uma biópsia do fígado. Por conta dessas enzimas. Mas ele disse que não entendia porque eu não tinha dor. E sabe por que eu não tenho dor? Você entende por que eu não tenho dor? Porque a única finalidade para a qual eu tenho usado a minha vida é para honrar o nome do Senhor. E eu conversei com Deus muito sério e falei para Ele: se algum dia eu esquecer do benefício que o Senhor tem feito na minha vida e for para eu me desviar, me leva. Mas não deixa eu esquecer disso. E o Senhor tem me sustentado. Tomo muitos remédios? Sim, tomo. Passo por tratamentos, agulhadas ainda passo. Mas isso na verdade só me dá mais força para acreditar que o meu Deus e o seu Deus é aquele que pode tudo. Amém?